12 dias da angústia da guerra, e nós que nunca assistimos guerra se não fosse pelo cinema, essa geração de 55 que eu pertenço, nenhuma estratégia contra o ser humano pode sobreviver. Nós vamos voltar com a semana para esperançar, porque era um projeto de uma mensagem que o Ed Renekiewicz pregou numa época que não vivíamos a pandemia e nunca ficou tão seguro que a esperança tem que ser algo latente a partir de agora na nossa alma, para a gente ter consciência de que o outro também é ser humano. A esperança promove isso pela empatia, pela generosidade, pela gentileza e pela verdade. A Bíblia Sagrada diz que Deus trabalha no turno da noite, né? Que Deus nos abençoa, abençoa os seus filhos enquanto nós dormimos. Deus não está parado. Os braços de Deus não estão cruzados. Deus é um esperançador. O tempo inteiro esperançando, trabalhando, promovendo o bem, interpelando pessoas para o bem. Eu me lembro quando conversei com um dos meus amigos, médico, e ele me disse assim, naquele dia, fui dormir às 4 horas da manhã essa noite. Eu falei, o que você ficou fazendo? Eu falei, eu fiquei fechando o diagnóstico de uma paciente minha. E eu estou muito feliz que eu consegui fechar o diagnóstico da minha paciente. Porque eu descobri nessa madrugada, enquanto eu estava ali, lutando com aquelas informações, e pesquisando, e agonizando ali, eu descobri que só existem 5 casos documentados em toda a literatura da medicina, no mundo inteiro. A minha paciente é o 6º caso. Eu achei lindo e maravilhoso isso. A paciente daquele meu amigo provavelmente estaria dormindo aquela noite. Provavelmente, inclusive, medicada, dormindo. Mas tinha alguém acordado por ela. Tinha alguém acordado por ela. Tinha alguém que a amava de madrugada, enquanto ela dormia. Tinha alguém trabalhando por ela, pesquisando por ela, inconformado por ela, que se revoltou e se rebelou contra o processo de morte instalado naquele corpo físico, na vida daquela mulher. Tinha alguém que disse o seguinte, eu vou escolher a vida, eu escolho viver, e trabalhou por ela. Eu imagino aquela mulher, quando foi dormir naquela noite, ela não sabia o seu diagnóstico, não sabia o tratamento, não sabia a medicina, não sabia nada. No dia seguinte, quando ela acordou, provavelmente recebeu uma notícia, fechei seu diagnóstico, agora eu sei o que nós vamos fazer, eu sei que caminho nós vamos percorrer. De um dia para o outro, tudo pode mudar quando a gente escolhe viver. Escolha viver, porque há uma conspiração de Deus a favor da vida, e Ele nos convida para fazer parte disso daí. Sabe que a gente vai olhando a Bíblia Sagrada e percebe mais. A gente percebe que essa conspiração a favor da vida não é apenas para nós. É uma conspiração a favor da vida, mas é para a vida de todo mundo. Porque se é verdade que quando um membro do corpo padece, todo o corpo padece. Também é verdade que quando um membro do corpo se alegra, todo o corpo se alegra. Esse papo de não conte para ninguém o que está acontecendo aqui em casa. Vamos preservar. Até onde isso vale mesmo? A Bíblia Sagrada fala assim que é para a gente levar as cargas uns dos outros. Repartir os nossos pesos. Quando as nossas cargas são repartidas, o peso é aliviado das nossas costas. Aliás, aprendi isso a respeito da intercessão. O irmão André diz assim, que quando a gente intercede, é como se a gente pedisse para Deus o seguinte, tira um pouco da dor do meu irmão, do sofrimento do meu irmão, da angústia da minha irmã, do peso, da carga, e coloca nos meus ombros. Por isso que interceder é difícil, interceder é duro, interceder dói, interceder faz a gente chorar lágrimas que não são nossas. A palavra de Deus diz para nós o seguinte, Paulo, escrevendo aos Coríntios, bendito seja o Deus
de toda misericórdia e consolação, que nos consola em toda tribulação, para consolarmos com a consolação que recebemos aqueles que estão passando a tribulação. Jesus ressuscita, e disse Paulo aos Coríntios no capítulo 15 que ele aparece para 500 pessoas. 500 pessoas. E ele diz para essas 500 pessoas: eu vou pedir ao meu Pai e Ele vai derramar o Espírito Santo, vocês não ficarão órfãos. E fiquem em Jerusalém, aguardem em Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos do poder do Espírito Santo. Esperem aí. E quando o Espírito foi derramado no cenáculo, no dia do Pentecostes, no 50º dia, quantas pessoas estavam? 120. Por que não estavam 500 pessoas? Por que 120 pessoas? Porque viver é uma escolha. Aguardar a promessa de Deus é uma escolha. Continuar lutando e esperando em Deus é uma escolha. Porque se você olha a Escritura Sagrada, João capítulo 17, Jesus falando com Deus, a oração dele, chamada oração sacerdotal, Jesus diz assim: Pai, eu deixei a minha glória e vim aqui, e eu revelei o teu nome aos homens, e eu fiz aquilo que o Senhor me mandou fazer, eu cumpri a minha tarefa. E agora eu sei, porque para essa hora eu vim, eu sei que eu estou indo para a morte. Mas eu quero deixar bem claro que eu escolhi viver. E eu estou indo para a morte não para me entregar à morte, eu estou indo para a morte para enfrentá-la e vencê-la. Ele escolheu viver, e escolheu viver para nos dar vida, e nos prometeu vida. Então, a gente se agarra na vida que Jesus prometeu, e escolhe viver. E é isso que nós vamos celebrar aqui hoje. A vida de Jesus derramada por nós, para nos dar o fundamento da nossa esperança e do nosso esperançar. Nós nos agarramos a Jesus, o Senhor da vida. É por causa dele que nós lutamos contra a morte. Eu sei de que maneira a morte ronda o mundo, ronda o Brasil. Eu sei de que maneira a morte ronda São Paulo. Basta a gente ler o jornal, a morte circula e assombra. Eu sei que nós estamos em guerra, eu sei que nós estamos em fome, convivendo com fome, eu sei que nós habitamos um mundo desumano, que cozinha crianças, que mata crianças e que mata gente inocente. É esse mundo que a gente vive. E não bastasse isso, a própria condição do mundo em que a gente vive, para muitas pessoas a morte não é apenas uma realidade circunstancial, é uma realidade concreta na sua própria história pessoal. Porque eu vivo em nome do Senhor da vida, e eu sei que eu escolhendo viver, há uma conspiração de Deus e da vida sobre mim. E que a minha promessa é a esperança da ressurreição. Mas enquanto isso não vem, eu vou lutar contra a morte, e eu vou lutar contra a morte onde ela aparecer. Esse é o nosso compromisso em Jesus. Por isso eu convido você a olhar para essa morte aí que te espreita, que te assombra. Olhe para ela e diga: eu não escolhi você. Em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, eu escolho viver, eu escolho a vida. Não importa quão difícil está, escolha viver. Escolha ser uma presença ao lado de quem está assombrado pela morte e diga: escolha viver. Me dê aqui a sua mão, escolha viver. Escolha viver. É isso que nós celebramos hoje aqui, a morte de Cristo, que vence a morte e nos promete vida. E nos faz testemunhas da vida. Testemunhas da esperança e a caravana do esperançar. Bem-vindo à mesa de Jesus. Amém.